Eu vou falar um negócio aqui que semana passada tava essa história do Cuesta aí, daí perguntou, ei, Jean, eu falei, cara, não é isso aí, não é Cuesta, não é o que a gente quer. Agora eu vou falar o que eu queria falar naquele momento, Flávio, porque se o cara vem, depois é da BO. Agora pode. Minha, minha falecida avó, Cerdeira, minha falecida avó, quando algo não dava certo, ela dizia, isso foi benção que não aconteceu. Meu Deus, isso foi uma benção que não Livramento. veio. Livramento, Livramento. livramento, livramento, entendeu? Pô, jogava lá na Liga Belga, depois foi lá pra uma liga um pouquinho mais forte, já ficou sentado lá, não, 1,79 m, não. Eu, como diz o Emerson Rocha é legal, meu amigo, meu irmão, meu parceiro Emerson Rocha, quando ele vai falar algo assim, que ele sabe que vai dar BO, ele já fala assim, eu posso até ser impopular, agora, o Cerdeira tá rindo porque deve lembrar do Emerson falar isso aí direto, né, Sérgio? Ele fala isso aí, eu posso até ser impopular, eu vou ser impopular, o Natan me serve muito. O Natan me serve assim com uma tranquilidade, porque o Natan, cara, quem não lembra do Natan, o Natan, na campanha do Galo de 21, campeão de tudo, ele foi a defesa menos vazada ao lado do Alonso. E os números do Natan ali ao lado do Alonso foram melhores que o Alonso até. E ele tem uma característica, senhor Flávio Dias, que o nosso elenco tem pouco. O Natan tem sangue na boca. O Natan tem sangue na boca. Isso é um animal, tá? Isso atropela, isso passa por cima. Isso não quer saber. Eu até te confesso, Flávio, que eu fico meio assim, porque eu vou falar antes. Não é de zagueiro de trato com a bola, tá? Não é. O Robert Renan tem um vídeo dele aí rolando na internet de jogadas que ele faz. O Robert Renan podia ser perfeitamente um vídeo de um meia. Ele penteia a bola para a direita, dá caneta, dá chapéu, dá meia-lua e sempre com a bola embaixo do pé, o Robert Renan. Me parece. Aliás, Sérgio Kindi, você que amanhã vai na coletiva, você deveria até. Eu não sei qual é a sua pergunta, mas se tiver mais pro final, já que não tiver mais muita coisa, eu acho que a origem dele é o futsal, cara. Porque ele trabalha muito a bola embaixo do pé. Muito, sabe jogar muito com a bola embaixo do pé ali. Então E o Natan, Flávio, o Natan não tem bola embaixo do pé. O Natan é bola, bolinha, e quem tiver pela frente, ele passa por cima. Sabe? Eu acho que daria uma dupla bacana. Eu acho que daria uma dupla bem legal. Enfim, eu tenho uma expectativa muito grande no Robert Renan, muito mesmo. Bom, vamos falar sobre os zagueiros então, porque o Vasco vai apresentar amanhã à tarde o Andrés Gomes e o Robert Renan. Algo que a gente até discutiu hoje no nosso grupo internamente, eu concordo plenamente. Eu acho que não tem muito clima para negócio de apresentação, não, sabe? Bota para jogar, cara, sabe? Vamos. É claro que para nós é maravilhoso, tem material, enfim, programas, enfim, a gente consegue mais. Eu acho que o Vasco está numa época de menos festa e mais ação, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que deveria ser pensada. Mas eu entendo os protocolos para apresentar os jogadores. O Robert Renan que vai vestir a camisa 30 no Vasco e o Andrés Gomes que jogou ontem com a camisa 11. Agora, o Vasco busca mais zagueiros. Eu vou trazer detalhes importantes aqui porque acionei aqui as minhas fontes no México. Agradecer ao meu querido amigo Adal Martínez e o jornalista Mário Badilho, os dois jornalistas, que me passaram uma informação assim que me comprova um pouco. Porque o que a galera fala do Natan? Por que tem muita gente que implica com o Natan? Porque ele é irmão do Erley. Então, por ele ser irmão do Erley, a galera já tem má vontade com ele. Mas todos com quem conversei, de Belo Horizonte e do México, dizem: é um excelente zagueiro. É um muito bom zagueiro. Zagueiro de muita qualidade. É um jogador que tem aí 3 temporadas pelo Pumas, da cidade do México, jogando muito futebol. Aqui no Atlético Mineiro, ele foi tricampeão mineiro 17, 22 e 23, foi campeão brasileiro 21 e da Supercopa em 22, e aí foi vendido para o Pumas. E no Pumas, ele tem jogado regularmente. E me disse aqui, Mário Badilho, eu perguntei a ele, como é que tá a situação? Ele me disse, acho difícil, porque é um jogador titular e muito importante no Pumas. Só que a proposta feita pelo Vasco, e é oficial, balançou o Pumas. Por quê? Porque foi uma proposta de 5 milhões de dólares. E o Pumas pagou por 70% do valor dele, porque 20% é do Galo, 10% é do jogador. 4 milhões de dólares. 4 milhões, cerca de 3,6 milhões de euros ali, 4 milhões, um pouquinho, 4 milhões, vamos arredondar para 4 milhões. Menos, e por 70%, menos do que o Vasco está ofertando pelo jogador. Haveria uma reunião agora à noite, e como disse meu companheiro Adal Martínez, porque o que acontece? El cierre de registros em México é no dia 12 de setembro. É a mesma história do Brian Rodrigues. Vocês se lembram? O Vasco fez uma proposta pelo Brian Rodrigues. O América do México adorou a proposta e disse: pero não tenho como reemplaçar, não tenho como
recolocar um jogador porque não tem prazo. Segunda-feira acaba. A janela no México fecha no dia 12 de setembro. Então, o que está sendo discutido agora, e eu falei com o Eduardo Saratio, que é o diretor de projetos do Puma, dirigente do time mexicano, o que está sendo discutido é o seguinte: como o Pumas vai repor a possível saída do Natan? A proposta é muito boa, é uma proposta que balançou o clube, é um contrato de 3 anos para o Natan. O Vasco está casando uma grana legal pelo jogador, acreditando num jogador que tem, e olha aí de novo, Jean, jogador que tem uma altura mediana, 1,82, o Cuesta tinha 1,79, tô falando que o Diniz gosta de zagueiro central mais baixo, tem 28 anos, não 26, mas uma característica muito parecida com a do Cuesta. Jogador de velocidade, jogador de força, jogador de ótima impulsão, isso realmente ele tem, com ótimos números jogando no futebol mexicano, e mais uma vez, um jogador com muito prestígio. Então a expectativa hoje era de um posicionamento, por quê? Porque o Vasco está cobrando urgência. O Vasco quer uma urgência para poder ter o jogador um quanto antes. Então a situação está bem adiantada, tá esperando essa situação, mas o Vasco tem outros jogadores engatilhados, não só ele. Mas eu queria entender de vocês, o Jean já falou, e tem um detalhe importante, tá? O Paulo Pitombeiro é o empresário dele, o mesmo empresário que vendeu o João Vitor, o mesmo empresário do Léo Jardim e o mesmo empresário do Thiago Mendes. Então, isso pode ajudar. E tem uma coisa, assim, que pra mim é o mais importante. O último jogo dele foi sábado. Aliás, foi ontem. Ele jogou ontem. O Natan, tá jogando, cara. Tá em atividade, cara. Tá em atividade. Isso é importantíssimo. Jogou contra o Puebla no dia 24, jogou contra o Toluca no dia 17, jogou pela Liga Mexicana contra o Necaxa no dia 10. Tá jogando. Tá em atividade. O que pra mim pela urgência, a urgência que a gente tem, a gente precisa de um jogador que chegue, bote a camisa e joga no dia seguinte. E ele é um jogador com bagagem de Atlético Mineiro, que é outro clube gigantesco, sabe? Eu acho que ele não vai sentir dessa forma, do mesmo jeito que outros jogadores podem sentir. De chegar num clube como o Vasco, a pressão que é o Vasco, a grandeza que é o Vasco, num campeonato que nunca jogou. Então, assim, se fosse colocando num ranking, claro, eu preferi o Nino, ok, mas eu tô com o Jean, eu sou mais ele do que o Cuesta. Só que tem que analisar a questão dos valores, né? Se realmente esses valores que você me passou, acho que são valores assim, altos, é um jogador de 28 anos, não é nenhum garoto, não é velho, mas não é nenhum garoto. Vale ressaltar a questão do valor, que eu acho que tá um pouquinho superfaturado, mas é aquilo que você falou a semana toda. Eles sabem a condição do Vasco, o desespero do Vasco, o preço vai lá em cima e o Vasco tem que pagar porque o tempo tá acabando, né? Esse amigo com quem falei e mencionei no início da live falou exatamente para mim isso. A minha única preocupação, Flávio, é o Vasco supervalorizar. O Natan é um excelente zagueiro, vai ajudar muito, mas não vale 5 milhões de dólares. Não vale. Esse é o preço do desespero. É o preço de você ter que correr atrás porque você não tem zagueiro, cara. Não tem zagueiro. Então essa situação é preocupante. Não que o Natan não valha, porque o Natan tá jogando bem já há pelo menos aí uns 4 anos. E eu vejo muita gente falar, o Natan é isso. Gente, todos os zagueiros falham, gente. Todos os zagueiros erram. Se não tivesse erro no futebol, não tinha. Agora, o Natan, ele não é o Wehrle, tá? Ele não é o Wehrle. Ele foi campeão brasileiro, ele foi campeão brasileiro pelo Atlético e jogando muito bem, como disse o Jean, ao lado do Júnior Alonso. Fizeram uma excelente zaga. Agora, ele é um virtuose? Não, não é. Mas é zagueiro, né, Jean? Não, e só para avisar as pessoas que quando você é irmão e você não é gêmeo, não é no mesmo momento da concepção. Um foi uma concepção, outra foi outra concepção. Aí nascem 2 seres diferentes, com outras aptidões, outras qualidades. Porque tem que explicar para as pessoas, cara. Porque hoje ele irmão do Werner, aquele horroroso. Ai, meu Deus, que preguiça que me dá isso, cara. Isso me dá uma preguiça que assim, cara, que eu fico assim cansado. Cara, não, e é o seguinte, ele é da base do Galo. Aí, olha como é que são as coisas. O Galo acreditou nele, o Galo pegou e rodou ele, tá? Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui, pode ser que eu vou esquecer, mas eu acho que ele rodou na Ponte. No Coxa eu lembro muito, porque ele jogou muita bola no Coritiba e Atlético Goianiense. Tô tentando lembrar de cabeça aqui. E o Galo sempre nessa, empresta, traz de... Até que, opa, estabilizou, então traz pra cá e jogou de titular. Campeão brasileiro de um campeonato de pontos corridos como titular na zaga menos vazada. Mas a galera já detectou que ele é fraco. Cara, para pensar. Existe um campeonato de pontos corridos. O time do cara foi o campeão e foi a zaga menos vazada. E ele é horrível. Então eu não tenho argumento. Eu não tenho argumento. Ele é horrível da zaga menos vazada. Vou argumentar o quê? Vou ficar quieto. Deixa as pessoas opinarem. Depois que ele estiver jogando, a gente conversa. A negociação tá nesse ponto. O Vasco fez uma proposta, botou um caminhãozinho de dinheiro, o Pumas está vendo uma grande oportunidade, está tendo agora uma reunião, o clube está definindo o que vai fazer. O Vasco pede pressa porque tem até o dia 2 para inscrever o jogador. E o Pumas tem até o dia 12 para comprar outro, né? Então tem que entender aí no mercado como é que vai ser esse preencher de lacunas. Agora,
o Vasco tem muitos outros jogadores que o Vasco está correndo atrás. Eu vou trazer aqui o nome de 3 jogadores que o Vasco, tenta, na verdade, não só tenta, mas também tem oferecimento. Hoje cheguei a ver até, porque eu estou buscando a informação sobre o Cuesta. O Cuesta ainda não foi apresentado no Spartak, não, tá? Ainda não tem nenhuma informação. Mas há um oferecimento, o Vasco já sabe desse jogador, que é um zagueiro central do Spartak Moscou, que é um paraguaio Alexis Duarte, jogador também 1,82 m, jogador que está na Rússia há muito tempo. Esse jogador já interessou o Vasco em 2022. É um zagueiro também baixo, 1,82 m, mas é um zagueiro de boa qualidade e que da mesma forma como o Cuesta quer voltar. Tá todo mundo querendo sair da Rússia, tá? Deve ser porque o negócio lá é meio calmo. Só o João Vitor quis ir pra lá, né? O João Vitor gosta de uma confusão, né? Então o João Vitor foi pra lá, pro CSKA. Mas os caras estão querendo voltar pra cá até por questão de oportunidade na seleção dos seus países. E no caso do Alex, ele foi, sim, jogador de seleção paraguaia recente, e é um jogador que joga dos dois lados, lado direito e lado esquerdo, mas é destro, e é um jogador que tem a autorização do Spartak de Moscou para negociar ali com o Vasco. Se o Vasco, isso já foi falado internamente no Vasco, o nome já está dentro do Vasco, e é uma das alternativas aí dos muitos nomes que o Admar Lopes mapeou. Um outro é Léo Duarte, zagueiro que foi do Flamengo, inclusive, que está na Turquia. É um jogador que o Admar Lopes também procurou, também quis entender, que é um ótimo zagueiro também, acho que daria muito caldo no Vasco, mas é uma situação mais difícil, não é algo fácil. Um jogador que tem assim, mais lastro, né? É mais grana para tirar esse cara de lá. É o Duarte, que seria um ótimo zagueiro. E um outro que eu soube agora à noite de um jogador que é do América de Cali, esse é mais alto, 1,86 m, que também foi oferecido ao Vasco. Tem um nome bom, Jean Carlos Pestana, zagueiro central do América de Cali, 28 anos de idade. Esse tem 1,96 m, tá? Aliás, 1,86 m, perdão. É zagueiro grandão, zagueiro comprido, que jogou recentemente. Só não vi se ele jogou contra o Fluminense, mas é o zagueiro central do América de Cali e que também foi oferecido, porque o mercado brasileiro paga bem, né, cara? Então o mercado brasileiro, mas esse foi oferecido. Não tem informação se o Vasco acatou, mas sim, o Vasco teria feito uma consulta, teria recebido. O que tem mais na mesa é nome. Então só aí eu citei 3. O Léo Duarte, o Alexis Duarte também e o Pestana, esses 3 zagueiros, que é claro, nenhum deles é o Nino. É claro que o torcedor tá balizando muito pelo Nino. Mas se trouxesse jogadores, e outra coisa, até estão jogando, todos. O Alex Duarte jogou no final de semana pelo Spartak, o Pestana jogou no final de semana pelo América de Cali, todos estão prontos para jogar, diferente do Robert Renan, que jogou a última partida em maio. Jovem Matheus França, aliás, Matheus França, dá alguns detalhes aqui, o Matheus França vem por empréstimo até julho do ano que vem, 2026, o Vasco vai pagar parte dos salários, não vai pagar 100%, e mais um que foi encantado por Fernando Diniz. Fernando Diniz bateu aquela resenha. Ô, Jean, eu fico imaginando, toca o telefone. Alô, Jean, beleza? É Diniz. Imagina só, Jean, você conversando com o Fernando Diniz. Jean, gostaria muito de conversar com você amanhã à noite para a gente conversar sobre Vasco da Gama e Botafogo. E aí, Jean, deve ser a resenha dele, o cara seduz todo mundo, né? Lábia. Não, e é o seguinte, certo, o Matheus França chegou e disse assim, tá, mas tu vai me dar esporro igual tu dá no Raião? Não. Calma, não briga comigo. Não briga comigo, tu não me conhece, tu não briga comigo. A gente nem tocou nesse assunto hoje, também nem vamos se alongar muito. Mas